que sim. A Adriana também, beleza. Então, a pauta está aí, presidente, pode iniciar. Obrigada, Sandra. Então, nós vamos dar início, né, à nossa primeira reunião ordinária da Câmara da CETRI, que é a nossa Câmara que institui a Câmara Técnica de Regulação e Instrumentos Econômicos. Ela já está instituída, né, Sandra, pela deliberação número 40, de 1º de setembro, e nós convocamos essa reunião justamente porque é uma Câmara que, no decorrer dos últimos 2 anos, nós tivemos algumas desistências de membros. Então, a finalidade da reunião é fazer a recomposição da Câmara, verificar se o atual coordenador ele ainda se faz presente, né? Se é a mesma pessoa que está coordenando a Câmara, e também a questão da relatoria. E aí, por isso, a ABA fez a convocação dos membros desta Câmara, que, neste segundo mandato de gestão, vamos ter muito trabalho, né, Sandra? Se Deus quiser. Então, quem que era o coordenador desta Câmara, Sandra? Só um minuto, presidente, a Fabrícia vai verificar. Da CETRIE, a gente não tinha, presidente, coordenação ainda. Certinho, Sandra. Então, desde a gestão passada, nós estamos aí buscando entre os nossos membros um coordenador para esta Câmara. Sandra, você quer passar a deliberação para os membros? Passo, sim. Fabrícia, isso. Isso. Presidente, só uma dúvida. Você pediu a deliberação que institui a Câmara, né? Essa daí, é isso, né? Vamos passar que institui a Câmara e depois Isso, as propostas, né, de tá certo. alteração. Tá, muito obrigada. Bom, pessoal, dentro do CBHPN3, nós temos a deliberação número 40, que institui a Câmara Técnica de Regulação e Instrumentos Econômicos, né, que é a CETRIE ou CETRIE. Eu vou fazer a leitura dos artigos que regulamenta essa Câmara. Então, no artigo 1º, institui a Câmara Técnica de Regulação e Incentivos Econômicos do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, com as seguintes atribuições. Quais as atribuições dessa Câmara? Fomentar o fortalecimento do CBHPN3 por meio da efetiva implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na Bacia do Baixo Paranaíba, examinar as questões enviadas pela presidente do comitê, com prazo estipulado pela mesma, relativas à outorga e cobrança, emitindo parecer conclusivo a fim de subsidiar a decisão da plenária. Propor procedimentos, mecanismos e critérios para cobrança pelo uso de recursos hídricos, estabelecendo inclusive valores para os seus diversos usos. Analisar e sugerir diretrizes para a implementação e aplicação da cobrança pelo uso de recursos hídricos, propor diretrizes gerais para a implementação dos instrumentos de gestão, a compensação a municípios pela exploração e restrição de uso de recursos hídricos e o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. E outras atribuições que vierem a ser delegadas pela plenária do PN3. Artigo 2º. Na composição da Câmara Técnica, deverá ser considerada a participação dos segmentos referidos no artigo 39 da Lei 9433, de 8 de janeiro de 97, sua competência, finalidade dos órgãos ou entidade nelas representadas e, preferencialmente, composta por representantes com experiência nos temas objeto da análise. Artigo 3º. A Câmara Técnica será integrada por 8 membros titulares, 8 membros suplentes das entidades membros do PN3, dentre titulares ou suplentes, observando o critério da representação paritária dos segmentos assim distribuídos. 2 titulares e 2 suplentes representantes do poder público estadual,
2 titulares e 2 suplentes representantes do poder público municipal, 2 titulares e 2 suplentes representantes dos usuários, 2 titulares e 2 suplentes representantes da sociedade civil. Parágrafo 1º. Caberá aos representantes das entidades do CBH-PN3 definidas para comporem a Câmara Técnica indicarem os seus representantes. Não, parágrafo 2º. Não poderá ser indicado como representante da CETRIE as pessoas que exercem algum cargo na diretoria do CBH-PN3. Parágrafo 3º. A entidade membro da CETRIE poderá indicar formalmente pessoa especialista para representar a instituição em temas de sua competência. Parágrafo 4º. A CETRIE terá um coordenador e um relator, eleitos em sua primeira reunião por maioria simples dos votos dos seus integrantes titulares. Parágrafo 5º. Em caso de ausência do coordenador, este será substituído pelo relator. Parágrafo 6º. O mandato dos membros da CETRIE será coincidente com o mandato dos conselheiros do comitê. Parágrafo 7º. A ausência não comunicada e justificada previamente a 2 reuniões consecutivas implicará na perda da representação. Parágrafo 8º. O relator a que se refere o parágrafo 5º deste artigo terá a atribuição de redigir todas as atas das reuniões, bem como dar subsídios ao coordenador da CETRI e à Secretaria Executiva do CBH-PN3. Parágrafo 9º. Em caso de vacância do cargo do coordenador ou do relator, será realizada nova eleição para cumprimento do restante do mandato. Artigo 4º. A Câmara Técnica poderá instituir grupos de trabalho para cada tema a ser estudado, extinguindo-se ao término dos trabalhos. Artigo 5º. A Câmara Técnica poderá convidar entidades especialistas para participarem das reuniões e dos trabalhos executados. Artigo 6º. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário CBH-PN3. Obrigada, Sandra. Imagino. Obrigada. Então, esta é a deliberação que está vigente, né, Sandra? Isso. E a gente, assim, lamenta ter um número de representantes pouco aí na reunião, porque a proposta hoje, então, é a gente definir o coordenador para a Câmara, que inclusive está nos fazendo muita falta, né, Sandra? Isso. Essa figura de coordenador e relator. E a gente percebe que, inicialmente, a Câmara, quando ela foi criada, ela tinha como objetivo maior trabalhar a cobrança, o uso pela cobrança, sabe, Sandra? Que assim, que hoje a nossa cobrança ela já está instituída e, inclusive, nós já estamos até aplicando, né, o recurso da cobrança. Então, é uma Câmara muito tranquila. Eu falo até que posso afirmar que é uma Câmara que não teria muita demanda no decorrer desses 2 anos. E aí, eu conversando com a Sandra, até para facilitar a vida da diretoria e a vida corrida que todos os membros do PN3 têm, a gente queria propor algumas alterações nesta deliberação, com a finalidade de simplificá-la e ver entre o Daniel, o Gabriel e a Débora, que estão aqui presentes, né, a possibilidade de um de vocês se manifestarem aí para a coordenação e relatoria desta Câmara. E aí a Sandra vai apresentar quais são as alterações propostas pela diretoria do PN3 para facilitar, inclusive, os trabalhos desta Câmara. Aí você tem a deliberação, a minuta, Sandra? Tem sim, presidente. Posso projetar? Pode, por favor. E se você quiser, Sandra, eu acho que você pode colocar só as alterações agora, né? Eu fiz assim, presidente, deixa eu apresentar para vocês. Eu vou derrubar a nossa secretaria. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim. Então, vamos lá. Sim. As alterações, pessoal, ela está em destaque de vermelhinho, tá?
A sugestão, né, da diretoria é instituir a Câmara Técnica de Regulação e Instrumentos Econômicos, a gente complementar, né, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba. Aqui é só um destaque para mim. Aqui continuaria normal. A gente destacou aqui o 6 e o 7, por quê? Tá o seguinte: emitir pareceres sobre os processos de outorga dos usos de direitos e recursos hídricos para empreendimentos da bacia dos afluentes mineiros, encaminhados para análise pelo órgão estadual competente, coordenar e acompanhar o processo de planejamento estratégico do CBHPN3 e seu detalhamento. Deixa eu só ver um negócio aqui, presidente, só uma dúvida minha aqui. Só um minutinho aqui, que a pessoa aqui ficou com uma dúvida aqui na cabeça, que agora é muito documento. Fabrícia, me faz uma gentileza. Já que você não está projetando, abre essa deliberação aí, por gentileza, e olha para mim no artigo 1º, se ela tem o 7 e o 8, o inciso 7 e 8 para mim. Só esse favor, que deu eu só fiz essa... Sim, vou verificar. Tá, olha para mim se ela tem o 7 e o 8. Só um minutinho, tá, pessoal? Sandra, no artigo 1º, ela vai até o 6º, viu? Isso, pessoal, é só essa dúvida, eu esqueci de pôr de vermelho, vocês me perdoem. Qual que é a proposta da diretoria? A CETRIE, ela trata de outorga e a CETIL também. Então, a gente centralizar mesmo na CETRIE essa questão da outorga. Porque aqui, nos incisos anteriores, ela fala tudo sobre a implementação, tudo que a gente trabalha também em outras câmaras parecidas nos outros afluentes, mas aqui ela não fala que tem que emitir parecer de processo de outorga. E o que a Câmara Técnica ela faz? Dentro do CBHPN3, nós não temos a CETOC, que é uma câmara presente nos outros comitês mineiros. Como ela é responsável pela análise da outorga, todas as vezes que agora for entrar dentro do CBHPN3 um processo de outorga, a gente tem que reunir essa câmara e essa câmara ela tem que emitir um parecer. Como que ela emite esse parecer? Subsidiado por parecer tanto do IGAM como parecer também da nossa equipe técnica, sabe? Vocês têm todo esse apoio. Então, para ficar mais claro qual a função também em relação a processos de outorga, a sugestão foi acrescentar esse pareceres de processo de outorga. Por quê? Porque toda vez que chegar um processo de outorga para análise do comitê, tem que ser analisado pela Câmara, tem que ir para a plenária para ela deliberar. E a plenária delibera mediante um parecer da Câmara Técnica. Como não tinha essa sugestão de parecer antes, a gente está apresentando para vocês. Já é um papel da Câmara Técnica, só que não estava descrito como competência, então por isso que a gente está colocando. E o segundo, coordenar e acompanhar o projeto de planejamento estratégico, seu detalhamento e implementação, que como ela é uma Câmara, que aqui fala, fomentar o fortalecimento por meio da implementação dos instrumentos de gestão, aí também faz-se necessário esse inciso para apreciação de vocês. Aí eu questiono, presidente, se seria melhor assim, a gente pergunta ok pela inserção, ou eu passo todas as alterações e depois a gente verifica, como que vocês desejam conduzir? A minha sugestão que pode ser por tópico, Tá, porque aí no final, né, o já pessoal... finaliza. Sandra, e aí aproveitando o uso da palavra, tem um parágrafo dessa Câmara que ela fala, deixa eu achar aqui novamente. Da CETRIE? Isto. Vem falando sobre a cobrança, ó, propor procedimentos, mecanismos e critérios para a Isso. cobrança
pelo uso de recursos hídricos, estabelecendo, inclusive, valores para os seus diversos usos. Qual que é a minha dúvida aqui para compartilhar com vocês? Essa proposta, né, ela já foi cumprida. Vocês acham que vale a pena manter essa condição aqui na deliberação? Porque foi foi um inciso que nós trabalhamos muito quando da implantação da cobrança, né, da implementação da cobrança na bacia, porque ela vem falando, ó, propor procedimento e mecanismos e os critérios para a cobrança pelo uso. Então, eu achei um pouco defasado, mas aí eu pergunto os membros, né, da Câmara se eles têm esse entendimento. A gente quer ouvir vocês, pessoal, a gente não quer ficar aqui falando sozinhos e também tomando, né? O Presidente, Aristocles está na sala, não está, Sandra? Aristoclides, não. Aqui para mim não aparece, presidente. Eu não, eu vou pedir um apoio aí da nossa equipe, porque realmente ele já foi, né, inserido e tudo. Agora, presidente, se a análise ela for feita da seguinte forma, num futuro próximo, for fazer uma revisão, alguma questão assim, aí eu acredito que não tem prejuízo. Mas é igual você falou, já foi vencido, né? Mas aí fica a critério de vocês. Não, tranquilo. Então, não havendo manifestação, você pode Eu acho que seguir. deve manter sim, viu, presidente? Eu respondi no chat, acho que deve manter e justifiquei lá no chat, minha posição. Vamos só um minuto. Muito obrigada, Fabiano. O Fabiano colocou, sim, deve manter, porque dá oportunidade de fazer a adequação necessária. Muito obrigada, viu, Fabiano? Débora, Eu acho que tem que manter, porque até então, lá o título fala, institui a Câmara Técnica, né? E de regulação, senão aí tem que mudar, não? sim, hein? Não, realmente, a gente, analisando bem, é justamente, Débora, o que quem manifestou aí, Sandra, eu não estou conseguindo ver os nomes. Foi o Fabiano. Fabiano. Tem muito com o que o Fabiano fala, né? Em um futuro, às vezes, a gente decide também por mudar, atualizar esses valores, rever essa situação dos valores da cobrança. Então, tranquilo. Da minha parte, eu retiro aí o encaminhamento e a proposta, Sandra. Ok, então ele permanece. E em relação aos incisos 6 e 8, desculpa, 7 e 8, que foram acrescentados, todos de acordo? Ou alguma objeção? Eu estou de acordo. De acordo também. De acordo. Ok, gente, obrigada. Passando para o parágrafo, o artigo 2º. Na composição da Câmara Técnica, ele ficou normal, tá? O terceiro, qual que é a nossa sugestão aqui, já em conversa com a diretoria? Não é só do CBHPN3, tá, pessoal? Isso são em todos os comitês que a aba exerce atuação como entidade. É muito difícil a gente compor uma Câmara, né? Porque todo mundo tem os seus trabalhos paralelos e tudo. Então, o que a proposta? É tirar o integrado aqui, a questão mesmo, deixar será composta, né? Dá na mesma, mas assim, a Câmara Técnica será composta por até 8 membros. Por quê? Para não impedir a sua funcionalidade, porque nem sempre a gente consegue essa composição de 8. Tá? Então, a sugestão é deixar assim, por quê? Porque se eu não conseguir 8, não impede a funcionalidade da Câmara Técnica. Né? Então, para vocês verem, a Câmara Técnica ela foi formada lá atrás, né, com 8 titulares e 8 suplentes, e hoje, devido, a gente entende que todo mundo tem a fazer, né, vocês estão aqui doando o tempo de vocês, né, o conhecimento de vocês, e a gente entende que não é possível sempre estar acompanhando essas reuniões. Então, por isso que a nossa sugestão é trocar o integrada por composta e deixar e colocar o até 8, né? Porque se a gente não conseguir os 8, vai manter a paridade que está prevista aqui no artigo 2º, mas é só para não
trazer o prejuízo da existência da Câmara. Alguém tem alguma objeção? Se não tem, eu vou indo, tá, pessoal? Aí vocês me avisam, a gente muda tudo. Perfeito, Sandra. Essas alterações já foram analisadas por pessoal, assim, juridicamente, se está de acordo, se tem algum problema ou não? Fabiano que está falando? Sim, Quem é? Isso. Fabiano, eu sou advogada, mas tá de acordo, tá? A gente não mandou para o nosso jurídico, não, porque a gente trabalha essas deliberações também em outros comitês, não tem vedação, não, tá? Precisa mesmo de ter essa paridade, porque tanto a 9433 que é a federal, como a 13.199, que é do Estado de Minas, que regulamenta a política de recursos hídricos, ela pede essa paridade. Então, quando a gente fala até 8, vamos supor, a gente sempre, o comitê, principalmente a diretoria da Elaine, eles sempre prezam por essa paridade, sabe? A Elaine sempre pergunta como é que está a composição. A Elaine, ela sempre está entrando em contato com a secretária, nós temos representante disso, nós temos representante... Então, assim, isso daí é muito bem observado. Então, quando a gente fala até 8, não significa que a gente vai colocar, tipo assim, 5 e um segmento vai ficar prejudicado, não. Essa paridade, ela tem que ser observada, tá? Então, seria como? Se a gente, quando está fazendo essa recomposição, houver desistências e até lá a gente não conseguir, não impedir ela de funcionar, entendeu? Porque a gente precisa estar com ela recomposta. Então, a sugestão é por isso, mas não tem prejuízo, não, tá? Não tem nada de ilegal, não. Eu consegui Sandra, te responder, Fabiano? sim. Tá, obrigada. Pois não, presidente. só para complementar também a dúvida do Fabiano, todas as deliberações, né, que são aprovadas dentro do PN3, do Comitê de Bacia, a gente passa esse documento para o órgão gestor, que é o IGAM, né? E dentro do IGAM tem a Advocacia Geral do Estado, que é composta 100% pelos assessores jurídicos do Estado, e que dá transparência para estes documentos e a validação jurídica, além da gente ter hoje a aba que é o suporte técnico, administrativo, jurídico e financeiro. Então, nada que é trabalhado dentro do comitê de bacia, que é deliberado dentro do comitê de bacia, a gente tira da cabeça ou a gente faz, né, de qualquer forma, sem ter respaldos, principalmente o respaldo legal do trabalho. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando com o CPF de todo mundo, né, Sandra? Só para deixar Isso. bem claro isso para o Fabiano, tá, Fabiano? Para te deixar tranquilo também, viu, Fabiano? Com a transparência e a legalidade do grupo que hoje você é uma pessoa muito importante aqui, se faz presente e muito importante para que o nosso trabalho aconteça. Isso, e igual a Elaine falou, Fabiano, às vezes, se acontecer de algum instrumento, o IGAM, mesmo que passa pelo nosso crivo aqui, pelo da diretoria, até pela própria Câmara Técnica, e às vezes o IGAM, ele vê alguma coisa que está desconexa, eles chamam a gente faz as revisões, tá? Porque tem todo esse olhar, porque a gente trabalha com recurso público, né? Então, você pode ficar tranquilo. Mas muito pertinente essa sua observação, tá? E obrigada pela contribuição. Bom, pessoal, aí a gente tem o parágrafo primeiro, ele continua. A sugestão é a gente retirar o parágrafo segundo. Aqui eu fiz umas numerações, mas essa sugestão é tirar tanto o parágrafo segundo e o terceiro, que é porque eu fui numerando, depois eu vou mostrar para vocês. Por que o segundo? Ele fala o seguinte: não poderá ser indicado como representante da CETRI as pessoas que exercem algum cargo na diretoria do CBH-PN3, né? A sugestão é de retirar para não haver vedação. Quem quiser participar, que é do comitê, participe. Então, essa é a nossa sugestão, até mesmo porque a diretoria ela tem muito a contribuir, eles são muito participativos, eles são muito, como se diz, preocupados mesmo com a gestão, e aí a proposta é retirar essa vedação.
Esse segundo, a entidade poderá indicar formalmente pessoa especialista para representar a instituição em temas de sua competência. A sugestão é retirar, porque mais abaixo vocês vão ver que eu o coloquei aqui para baixo. Então, ele estava repetido, né? Não é que eu coloquei, ele estava repetido. Eu vou mostrar quando chegar lá embaixo. Então, essa seria a sugestão de retirada desses dois parágrafos, né? Aí, se alguém tiver alguma objeção, quiser fazer alguma fala. Bom, se ninguém está falando, a gente vai mexendo. Pessoal, só para deixá-los mais tranquilos, quando a gente finalizar, a gente vai fechar a deliberação e vai encaminhar para vocês fazerem uma análise, tá? E aí, a gente ainda tem mais uma outra reunião e, havendo necessidade, a gente continua, tá? Ninguém, tipo assim, não, mas tá fazendo assim, pronto, né? Assim não. A gente está fazendo esse trabalho conjunto. Aí, na hora que terminar essa reunião, nós temos mais duas. Aí, até o final da tarde, a nossa secretaria vai fechar os documentos, ela encaminha para cada Câmara analisar, porque em todas as câmaras está sendo feito esse processo de revisão. Então, a gente vai fechar hoje, encaminha para vocês vão ter um tempo para olhar, analisar, para na próxima reunião a gente fechar. Sandra, o que a gente fechar tá ok? Também não. Por quê? Porque quem que vai validar isso é a plenária. Então, lá na plenária, a plenária vai analisar e a gente vai mostrar para eles e eles vão falar se estão de acordo ou não, ok? Então, assim, não é nada correndo, é tudo dentro do seu tempo, tá certo? Então, eu vou estar retirando esses aqui, mas, igual eu expliquei, pode falar, Elaine. Nossa, é muito importante a sua fala, porque, assim, você falou tudo. É um documento que nós estamos trabalhando a nível de grupo de trabalho, né, dos membros da Câmara, e aí reforçando a importância de vocês aqui, porque a contribuição, a sugestão, porque quem vai defender as pessoas nessa sala, automaticamente elas estão representando os demais 34, 32 membros que compõem o nosso comitê de bacia. E quando a gente chegar na plenária, que a Sandra fazer a apresentação desta deliberação com as alterações que nós estamos propondo aqui neste grupo, são alterações propostas pelos membros desta Câmara Técnica. Então, o importante é o envio deste documento para cada um dos membros que a compõem, análise individual e, principalmente, a contribuição de vocês, porque eu vou sugerir na reunião de plenária que o grupo da Câmara Técnica da CETRI, que faça a apresentação, né, Sandra? O coordenador é quem vai apresentar as propostas de alteração no dia da nossa plenária, que vai ser em novembro. Aí o Fabiano pediu a palavra. Fabiano? Questão, sim, essa questão da diretoria de gestão não participar da Câmara Técnica, pelo que eu tinha visto, todas as câmaras técnicas têm esse artigo, não tem? Vai alterar em todas? Tem, a sugestão, Fabiano, é alterar em todas. Mas é igual eu falei para vocês, não é nada imposto, é para análise de vocês, né? Todas elas tinham esse artigo e a sugestão é retirar. E aí, porque eu fiquei na dúvida, assim, parece que eu tenho uma vaga lembrança que eu tinha lido em alguma normativa, alguma deliberação, que tinha um porquê desse artigo, qual que era o motivo dele. Eu não estou lembrado agora qual que é. Né? Dele ter sido incluído da gestão, não participar das câmaras técnicas. Então, eu vou te dar uma breve explicação, mas vou sugerir também que você faça assim, se você tiver um tempinho, lê o nosso regimento interno. Esse parágrafo, eu trabalhei, você vai perceber, você viu aí que essa deliberação, ela é de 1º de setembro de 2020, e ela foi assinada pelo ex-presidente, o senhor Antônio Giacomini Ribeiro. Né? Na época, eu estava como secretária executiva na gestão. E aí, o
por que o Giacomini, como presidente, né, ele fez a proposta para a Câmara de colocar em todas as câmaras instituídas no comitê o artigo vedando a participação da diretoria na Câmara. Isso foi uma decisão da diretoria, naquele momento, um entendimento que ele tinha, muito pessoal, né, de achar que o presidente poderia talvez induzir as decisões dos membros da Câmara. Essa Câmara que nós estamos trabalhando hoje, ela está instituindo, na época nós trabalhamos muito ela, para a instituição da cobrança, né, dos mecanismos, dos valores da cobrança. Então, preocupado com, às vezes, os membros serem induzidos por aquilo que a diretoria queria, ou por aquilo que a diretoria, representando também, trabalhando para, eu acho que junto com o órgão gestor, né, queria, para não ter nenhuma influência. E naquele mesmo momento, eu até votei contra já esse parágrafo, porque eu acho que a diretoria, ela complementa muito e é um respaldo para todos os membros do comitê. Nós somos 32 membros, e a minha gestão, eu venho tentando trazer uma gestão, como eu falei para você, Caiu. Ficou mudo para todo Ficou mundo? mudo, Elaine. Ah, tá. Elaine. Elaine, você nos ouve? Vamos aguardar. Fabrícia, por gentileza, tenta entrar em contato com a nossa presidente por telefone. Eu peço um minutinho de vocês. A internet deve estar instável, só mais um Sim, minutinho. claro, Tá? um Faz essa instante. gentileza. Elaine. Elaine, você nos ouve? Sandra, minha conexão caiu aqui. Eu sei, tranquilo, presidente, mas a gente conseguiu te ouvir, tá? Só parou um pouco. Então, só concluindo bem rapidinho nessa questão, a gente vindo né, de gestões anteriores, a proposta da nossa gestão é trabalhar de forma compartilhada e integrada, né? Eu poderia ter várias demandas, jogar aqui para a Câmara Técnica e falar com a aba e os membros da Câmara. Vocês trabalha a matéria, se vira e depois apresenta na plenária. E aí a gente vem com a disposição, a nível de diretoria, de trabalhar a demanda com vocês, né? As demandas que porventura surgirem para ser trabalhada nesta Câmara Técnica, e depois passar essa reunião, nós estamos fazendo ela hoje. Eu estou aqui na condução com a Sandra, mas
Passado isso, quem conduz é o coordenador e o relator, e a figura da diretoria, ela fica exclusivamente se for necessário. Se tiver necessidade, nós estamos à disposição. Se o grupo não tiver nenhuma necessidade de apoio, né, vocês têm total liberdade de trabalhar todas as demandas, as matérias que forem debatidas e discutidas dentro da Câmara, sem nenhuma interferência ou influência da diretoria. Mas fica muito de decisão a cargo de decisão dos membros da Câmara. Aí é isso, Fabiano. Me desculpa a minha transmissão, gente, mas hoje está horrível mesmo. Sandra? Ok, presidente. Bom, diante das explicações da Elaine, eu questiono, né, aos membros se vocês estão de acordo com a retirada dos itens, dos anteriores, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal, peraí. Porque eu já tinha tirado, todo mundo de acordo? Ok. Sim. Nesse daqui que eu havia explicado para vocês, esse próximo do relator, e eu retirei daqui porque ele está lá embaixo, eu vou apresentar para vocês, então esse aqui não vai ter prejuízo, eu já vou retirar que eu vou mostrar para vocês, ele está aqui, ó, nas competências do relator, tá? Então, por isso, do que é o secretário, relator, e por isso que a gente está tirando, então eu vou tirar ele sem prejuízo. Aí, esse aqui, eu só trouxe ele aqui de baixo para aqui para cima, que é em caso de vacância, porque aí só dando, é porque eu estou lendo para vocês só o que a gente está fazendo as alterações, né? Mas depois, igual eu falei, a gente vai mandar para vocês terem acesso, mas para dar assim, continuidade ao que está sendo tratado. Aí a gente traz, né? Que em caso de vacância do coordenador ou do relator, será realizada nova eleição para o cumprimento do restante do mandato em conformidade com o disposto no parágrafo 3º, que depois eu vou ter que mudar os números aqui. A entidade membro da CETRIE poderá indicar formalmente pessoa especialista para representar a instituição em temas de competência, que é o que eu falei para vocês que estava aqui em cima e que a gente tirou e deixou ele aqui. Então, não tem assim, só trocou de lugar. E a proposta agora da gente é colocar as competências, né, também do secretário. Então, compete ao coordenador de cada Câmara. Convocar e presidir as reuniões das câmaras técnicas, conforme a Elaine está fazendo aqui, às vezes, agora. Propor e validar os itens de pauta da Câmara Técnica, né? Aqui, peraí só um pouquinho, que depois eu vou mudar. Como que o coordenador faz isso sozinho? Não, ele tem todo o apoio da nossa entidade, a gente está aqui para isso. Então, todas as reuniões, elas são discutidas temáticas e a gente vai trabalhando com vocês e a gente sempre vai sugerindo aqueles itens, né, de acordo com o que está no PPA, de acordo com a entrada de processo de outorga, de acordo com demanda da diretoria. Então, a gente sempre dá esse suporte. Isso aqui não é feito sozinho pelo coordenador, tá? Estimular os demais membros a participar das reuniões, representar a sua Câmara Técnica perante a diretoria, apresentar resumo das atividades da Câmara Técnica nas assembleias quando solicitado. Por exemplo, lá no final do mandato, pode ser que a diretoria peça para cada Câmara, apresente um relatório do trabalho desenvolvido durante a nossa gestão. Vocês vão fazer isso sozinho? Não. A gente tem todas essas informações, a gente passa essas informações, a gente manda template, vocês trabalham da forma como vocês entenderem melhor. Então, assim, tem sempre o nosso subsídio. Redigir e assinar os pareceres técnicos elaborados pelos membros das câmaras sobre assuntos de sua competência. Isso aqui é quando geralmente tem processo de outorga. Entrou um processo de outorga, igual eu expliquei para vocês, o IGAM manda um parecer, a equipe técnica faz um parecer, vocês debatem esse documento de outorga, do processo em si. Quando vai para a plenária, essa Câmara ela apresenta um parecer, e esse parecer ele vem
assinado pelo coordenador. Acompanhar o andamento das atividades propostas pelo plano de trabalho anual da Câmara, né, e propor revisões caso surja dificuldades em cumpri-lo, possibilitar a participação democrática de todos os representantes setoriais nas reuniões. Em relação ao secretário, a gente coloca preparar a pauta e convocações das reuniões. Quem prepara a pauta e as convocações da reunião é a nossa secretaria, mas a gente subsidia vocês. Por quê? Porque a gente passa para vocês verificar se está ok, se vocês querem sugerir mudanças, se vocês não querem nada daquilo que a gente propôs, né? Redigir a síntese das reuniões. O secretário, depois eu até vou mudar lá, só colocar um negócio aqui para mim. Para eu não esquecer, que vai ficar uma nomenclatura só. O secretário, isso aqui é para mim, tá, gente? Só para eu fazer direitinho. O secretário, ele faz a síntese das reuniões. Como que é feito isso? A gente tem um modelinho, é bem simples, a gente já manda prontinho com quem estava presente, o dia que aconteceu, quais os temas. O secretário, ele escreve bem de forma resumida o que foi trabalhado. A exemplo, lá no item 1 de eleição e coordenação, que depois a gente vai voltar para esse tópico. Basta falar assim, ó, ficou decidido que o coordenador será X e o relator Y, o secretário Y. Em relação às alterações da deliberação, ó, foi apresentada a deliberação, sendo aprovada as alterações. É uma coisa bem tranquila de se fazer. Ai, Sandra, mas e se eu fizer errado? Não tem errado, né? Está entre a gente contribui, a gente auxilia. E o que acontece? O secretário, ao final de cada exercício, a gente faz um certificado para ele, que ele contribuiu com o comitê, redigindo as atas. Isso aqui é presente nos regimentos internos de outros comitês, e o IGAM, ele traz sempre um elogio disso, porque é trazendo o comitê também participando, né? Então, essa é a função do secretário. Uma outra implementação que a gente propõe aqui para vocês é que a deliberação ela não tinha anteriormente, e a gente traz para vocês prazos para convocação. Então, a gente colocou a Câmara Técnica reunir-se-á ordinariamente conforme cronograma aprovado na última reunião do exercício anterior, porque a gente faz dentro do comitê um planejamento anual de atividades. Esse planejamento ele é feito por deliberação e aprovado na última reunião do plenário, né? Então, por exemplo, essa reunião que nós estamos fazendo aqui, ela está prevista no nosso planejamento. São 2 reuniões, nós estamos fazendo uma agora e falta a segunda. Então, a gente coloca aí a proposta de 5 dias úteis, seguindo o nosso regimento interno para reuniões extraordinárias. Extraordinárias são 5 dias úteis. A gente colocou 5 dias úteis ordinariamente para as câmaras e extraordinariamente 2 dias úteis. Por que 2 dias úteis? Qual que é a explicação disso? Porque como a Câmara ela vai trabalhar processos de outorga, a gente tem vocês ainda não trabalham, mas vai vir a trabalhar. Quando tem que julgar processo de outorga, a gente tem um limite de 60 dias para deliberar em plenário, de acordo com a instrução de serviço do IGAM. E aí é tudo, tipo assim, é tudo rápido mesmo. Chega o processo de outorga, convoca a Câmara analisa, vem o pessoal que pediu a outorga, faz a apresentação, tira as dúvidas, depois a gente convoca de novo a Câmara Técnica para fazer o parecer, depois convoca a plenária. Se na plenária não tiver pedido de vista, encerra. Se tiver pedido de vista, tem que ter outras reuniões. Então, por isso que a gente coloca 2 dias úteis, por quê? Para a gente conseguir trabalhar dentro do prazo legal que o IGAN nos coloca, que é de 60 dias, senão não dá tempo, sabe? É bem apertado. Então, a nossa proposta é só formalizar prazos para convocação, tá certo? Artigo 7º fica normal. Esse daqui é o seguinte, dentro do regimento interno de vocês, já tem essa previsão, tá? Que Câmara Técnica pode instituir grupo de trabalho, mas, tipo assim, se lá já tem trazer para cá também não traz prejuízo, eu só destaquei por isso. E esse daqui é aquele que eu falei para vocês que estava lá em cima, que estava repetido, tá vendo? Que aí a sugestão é deixar só o que estava lá em cima,
da seguinte forma, sem prejuízo, só trouxe ele para baixo aqui para ficar mais conexo com os outros artigos, que vai ser parágrafo único, né? Nem parágrafo único, se for aprovado, né? Opa. Gente. Opa. Sandra, Oi. Boa tarde. Bom desculpa. dia, Rez. Ô, Rez, eu falei Bom boa dia, tarde, tudo bem? tudo jóia. Não, preocupa Diga, não. Eu menino. tô vendo aqui que já tem tempo que a reunião começou, mas não tava para começar às 10? Não, é porque você faz parte. Fabrício, o Regis é da outra, né? Ou é dessa? Peraí, deixa eu ver. Cetri. Sandra, só um minutinho que eu vou Não, eu verificar, tô que é olhando aqui. muitas Pode pessoas. ficar tranquilo, eu tô olhando. Regis, ela começou, mas é porque é o seguinte: são 3 reuniões hoje de 3 câmaras técnicas do PN3, tá? Nessa câmara técnica, que é a CETRIE, seu nome não tá não, meu amor. Deixa eu olhar direito. Ó, tá o Daniel, o Fernando, José tá. Maria, Daiane, Cione, Adriele, Roniel, Lorival. Ah, você tá sim. Fieng, Regis. Tá sim. É porque são 3 reuniões. Certo, Mas você, entendi. mas Nossa, deixa eu porque te falar. eu desesperei, porque eu Eu, olhei que eu, já tem 1 hora de reunião. mas quando começou a reunião, agora que eu lembrei, ainda até falei, deve ter acontecido alguma coisa que o Regis é muito pontual. Mas só para te acalmar, é o seguinte: a gente está trabalhando o quê? A presidente deixou para a gente votar a relatoria e a coordenação mais tarde, né, gente? E aí agora a gente está passando a revisão da deliberação que institui e normatiza o que a Câmara Técnica faz. A gente encaminhou para vocês a que está em vigor. Agora a gente está trabalhando aqui propostas de alteração. Quando a gente finalizar, o que vai acontecer? A gente vai encaminhar para vocês mais tarde como ela ficou, para vocês analisarem com o tempo e na próxima reunião a gente fechar, ok? Então você fica tranquilo, tá tudo Não, sob controle, não teve perfeito. prejuízo não, viu? Então, me desculpa por interromper, tá? Vou Imagina, acompanhando Regis, aqui. nada a Obrigado por desculpar, explicar. imagina, que isso. E o artigo 9º, ele revoga a deliberação em vigor e coloca essa em vigência. Aí, pessoal, então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou só fechar essa deliberação, vou formatá-la e mais tarde a nossa secretaria encaminha para vocês. Nossa Senhora, estou apanhando aqui do negócio, para vocês fazerem a leitura, fazerem as suas contribuições da forma que vocês acharem pertinente, ok? Sandra, mas eu li depois em casa com o tempo, eu não gostei de nada disso, eu tenho um monte de coisa para mudar. Fiquem à vontade. É igual eu falei para vocês, o espaço é agora, até a próxima reunião, para a gente poder fazer as alterações que vocês entenderem pertinentes. Por quê? Porque somente ela vai ser validada quando ela for aprovada em plenário, ok? Então, em relação a essa deliberação, nós finalizamos a revisão dela em primeiro momento, né? E aí eu vou passar ela para vocês, que na próxima reunião a gente fecha ela em definitivo, ok? Presidente, você me ouve? Sim, sim. Fabrícia, por Tá me ouvindo? gentileza? Sim. Por gentileza, Fabrícia, retorna à pauta. Aí, presidente, agora então, como agora o Regis chegou, o pessoal a gente está com mais membros na Câmara, e se você já quiser fazer a definição da coordenação, fique à vontade. Obrigada, Sandra. Imagina. Ótima explicação. A Sandra, né, ela tem esse dom aí de fazer uma apresentação sempre muito brilhante. E aí eu queria trazer o Regis e a Cristina. Bom dia, Cristina. Martins, Regis. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo. Bom dia. A gente está passando, então, inicialmente, nessa primeira reunião, a recomposição da CETRI, né? A Sandra fala CETRIE, mas é a mesma coisa. É CETRI que vocês chamam? É porque realmente, então é CETRI. Não, beleza. Obrigada, viu, presidente? Eu ficava com essa dúvida mesmo.
Não, imagina. E aí nós estamos fazendo a proposta de algumas alterações, porque ela é de 2020, ela vai passar para cada um dos membros quais são essas alterações, mas a gente gostaria de definir aqui agora, porque desde a gestão passada, é uma Câmara que não ficou definido, a gente não conseguiu definir entre os membros o coordenador e relator da Câmara. E assim, o importante da gente fazer isso nesse momento, gente, é porque essa próxima gestão, nós queremos trabalhar muito agora a questão da inadimplência, da cobrança, levar informação para os usuários, né? O que significa cobrança, por que ele paga, qual que é esse valor, o que vai impactar. Será que o Regis estando aqui, por exemplo, ele como FIENG, representando as indústrias, ele trabalha todo ano a questão da agenda, né, ambiental na FIENG, e dando esse suporte para as indústrias, para as pessoas que estão associados lá da federação. E aí ele entende também muito a nossa preocupação e o que eu estou querendo dizer. Eu acho que hoje a maioria dos usuários, eles não estão pagando a outorga, o uso dele da água, não porque eles não querem, mas muitas vezes porque eles desconhecem, inclusive, a obrigação de pagar, que são as obrigações legais aí que a própria FIENG trabalha anualmente, né? E aí a gente aproveita que nós temos um consórcio na sala, representando 21 municípios. O meu próprio município, ele é usuário. Eu tenho a outorga de captação pelo uso da água, abastecimento público urbano, e assim, hoje é outorgado pela ANA, e já estou fazendo a renovação do meu processo de outorga, que ela vence agora em dezembro, e se a prefeitura de Araporã ela estivesse inadimplente, eu não iria conseguir renovar a minha outorga na ANA. Nós tivemos um documento, foi encaminhado o documento, né, um decreto, o ano passado, comunicando todos os usuários de outorgas federais que os usuários que estivessem inadimplentes, eles não conseguiriam renovar, é critério para renovação, que eles fiquem em dia com a cobrança pelo uso da água. E aí, o que o comitê, a preocupação do CBH-PN13, é a gente não chegar neste momento aqui no estado de Minas Gerais, é não chegar no momento em que o IGAM vai mandar uma nota, uma resolução, um decreto, uma lei, dizendo a mesma coisa, que os usuários do estado de Minas Gerais inadimplentes não vão conseguir renovar suas outorgas. E a gente acha que não passa, né? Muitos outorgados aí têm a validade de 10 anos. Para vocês terem ideia, a minha outorga tinha validade de 20 anos, e ela vence em dezembro. Então, é isso que eu queria contribuir aqui com essa Câmara, com essa informação, do quão importante é esta Câmara Técnica aqui, porque hoje foi uma Câmara que eu estive muito presente nela, e aí vou voltar no que o Fabrício falou. A gente tem um artigo que fala que membros da diretoria não poderiam compor a Câmara Técnica. Nas gestões passadas, a gente não era membro da Câmara. Não significa que todas as reuniões a gente estava presente em todas as reuniões das câmaras técnicas, acompanhando os trabalhos de todas as 3 câmaras técnicas, porém sem ser membro. E hoje nós estamos trazendo a proposta de tirar este artigo, porque, por exemplo, eu não tenho a mínima condição de ser membro de nenhuma das 3 câmaras. Já vou deixar aqui bem claro para vocês enquanto presidente. Mas eu tenho o Glênio, que é um usuário, engenheiro sanitarista, uma pessoa que conhece muito, tem muita técnica, conhece muito sobre saneamento básico, que poderia contribuir, e eu não vejo, por uma questão pessoal, que foi uma decisão pessoal da diretoria nas gestões anteriores, de acordar, nós acordamos, o presidente fez a proposta, vamos fazer um acordo de nenhum membro da diretoria do PN3 ser membro da Câmara Técnica.
E aí, nós sempre somos 4 pessoas, 2 pessoas falaram, eu não vejo necessidade, eu acho que isso, tudo que você formaliza através de documento, você veda. E se houver uma necessidade, às vezes por algum motivo, como, por exemplo, a CETRI, hoje nós estamos no 2º mandato de gestão, sem definição de coordenação, sem definição de relatoria. E com a vedação da diretoria poder ser membro desta Câmara. Se não tivesse essa vedação, eu poderia ter aqui o Glênio hoje como coordenador, poderia ter tido a Gisele, poderia ter tido o Maurício, poderia ter sido eu, mas tendo esse artigo que veda, a Câmara seguiu por 2 anos sem coordenador, sem relator. Então, conversando isso com a equipe técnica da ABA e com o IGAM, nós falamos assim, só tem essa vedação no PN3. Para vocês terem ideia, o CBH Paranaíba, eu tenho uma Câmara Técnica que o presidente do Comitê Federal é o coordenador da Câmara Técnica. Eu até falo para ele, eu não sei como que ele consegue, porque a Câmara Técnica, não a CETRI, mas a CETEPLAN, ela trabalha o mês todo. Se deixar, tem necessidade de ter reunião quase todos os dias. E aí é isso que eu queria trazer como contribuição, e em seguida perguntar para vocês se algum membro aqui presente, por favor, quase que como forma realmente de clamor, se manifesta, né, para ser o coordenador da CETRI e o relator desta Câmara Técnica. E aí eu abro a palavra para cada um de vocês se manifestarem. Vamos começar com quem? Com a Cristina? Fala, Cris. Bom dia a todos. Primeira coisa, pedir desculpas pelo atraso de entrada. Eu achei que eu tivesse que participar só da próxima reunião, né, da CETEPLAN. E hoje é um dia muito corrido aqui, nós estamos de mudança, tá? Então, tá todo mundo ali encaixotando coisa e, enfim, amanhã a gente vai estar indo para a sede nova. Bom, em relação à pauta, essa questão de outras pessoas assumirem ou de ficar em relação à diretoria, eu concordo plenamente, eu acho que tem que ter essa possibilidade em casos, né, que limitem outros membros do conselho de assumir, que a própria diretoria ou as pessoas que já têm outras posições possa também trazer mais essa função, né, porque às vezes é necessário a gente não vetar, como foi dito pela Elaine, para que a gente possa ter opções. Eu concordo com vocês em relação a isso. E aí a outra coisa seria para o seu me candidato, é isso? Não. Não, eu peço desculpas no sentido de que eu acho que eu estou em falta, né, como tem muitas coisas, eu não estou conseguindo acompanhar tudo, o consórcio está com projetos muito grandes, aquilo que eu posso me disponibilizar para vocês, eu vou continuar me disponibilizando, mas assumir coordenação de Câmara Técnica é uma responsabilidade muito grande, então vou deixar os colegas que provavelmente possa ter ali uma disponibilidade de tempo maior, porque não é falta de interesse ou de vontade de colaborar, não, tá, Elaine? É só porque a concessão e os projetos ambientais estão me tomando muito tempo e eu não gosto de ficar me sentindo devedora, né, das atribuições aí da Câmara, tá bom? Mas é isso. Eu te conheço, Cris, e entendo, por conhecer você e seu trabalho, o quanto você é empenhado, entendo você mais do que você é capaz de imaginar. Mas aí, fica aí, cadê meu amigo Fabrício? Eu acho que o Fabrício seria um ótimo coordenador, né, gente? Fabrício, a gente queria te ouvir. Será que o Fabrício nos ouve, Sandra? Fabrício não, Fabiano. Fabiano. O Fabiano está na sala, Fabiano? Tô ouvindo, Elaine, eu tô vendo Fabiano aqui. tem algum interesse em nos ajudar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pois é, Elaine, a Câmara Técnica
tem um trabalho muito importante, mas esse perfil de cobrar não encaixa comigo, não, porque eu não cobro nem quem me deve. É muito complicado para mim. Entendo, Vamos ver se Fabrício. alguém aí manifesta, se alguém aí aceita o desafio, né? É por questão de perfil mesmo, que eu sou ruim para cobrar até quem me deve. Agora imagina eu chegar lá no diretor Marcelo da SAI, ó, nós estamos inadimplente. Lá nesses devedor grande aí, usina. Não cobro nem quem tá me devendo, Helena. Não, eu te entendo demais da conta. E assim, ó, reforçando, né? É uma câmara que nós vamos usar, aproveitar todos os espaços que ela traz, né? O amparo que ela nos dá para regulação de instrumentos econômicos é trabalhar muita educação mesmo, sabe? Sem pressão, viu, Fabiano? Porque eu acho que se a gente começar a pressionar também, o resultado pode ser até não tão bom quanto a gente trabalhar a informação. E eu venho tentando fazer isso, viu, gente? Queria deixar isso bem claro para vocês, a gente está bem atrasado, mas a questão da inadimplência no PN3, a nível de município, eu estou sempre com a Cristina, estou sempre falando com o Regis, buscando alternativas, porque a minha preocupação maior é não penalizar os nossos usuários. É para que eles, num futuro muito breve, eles não tenham penalidade, porque essas penalidades elas não são impostas pelo nosso comitê, o que cada um de vocês aqui representa. Eu dei o exemplo da Ana. Quando o órgão gestor ele manda um documento e impõe ali a obrigação, acabou. A gente, como prefeito, está devendo, o prefeito pode pegar o deputado que ele quiser, que ele só vai conseguir renovar a outorga dele se ele pagar o que ele estiver devendo. Se ele estiver devendo 5 anos de cobrança, ele vai ter que colocar isso em dia, ou a cidade vai ficar sem abastecimento público. Então, eu queria também que vocês tivessem este olhar, né? Um olhar que nós temos aqui, o privilégio de representar pessoas do lado de fora que às vezes não estão munidos de informação, não estão próximos dos órgãos gestores, porque nós temos hoje a condição de ligar para o Marcelo da Fonseca e falar para ele assim, precisamos de uma reunião com o diretor-geral do IGAM para uma data X. Vamos fazer proposta de data, diretor? E ele tem a obrigação de atender o comitê. Então, eu falo que tem muita coisa dentro do PN3 que este ano eu quero, além de aproximar de vocês, trazer mais informações do poder que vocês têm. Né? A gente aqui, nós temos algumas obrigações, mas eu acho que a gente tem muito mais privilégios de representação do que de obrigação. E aí, dito isso, eu vou até pedir ajuda agora para o Regis, como FIENG, me ajuda muito no Comitê Federal, e sabe exatamente o que eu estou falando, e trabalha obrigações legais todo ano, para esclarecer aí e não deixar dúvidas. E aí eu passo para você, Regis. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo carinho, viu? O presidente Elaine, você é sempre muito afetuosa, sabe reconhecer as qualidades, né, de todos que compõem o grupo, e isso é uma qualidade muito boa, com certeza. Com relação à Câmara Técnica, eu acredito que eu posso contribuir, mas mais nos bastidores, ou como relator, ou como alguém que dá suporte. Se alguém topar ser o coordenador, eu posso estar junto, desenvolvendo possibilidades, estratégias. Isso terei o maior gosto de fazer, tá? Agora, com relação a assumir a coordenação, aí a minha base não acho que seja tão estratégico da nossa parte, justamente por estar em muitos conselhos e comitês. Ao todo, eu estou em 13, né, conselhos e comitês, então são muitas atribuições, muitas coisas para desenvolver. E a gente quer, né, não estamos focados
quantidade, mas sim na qualidade da atuação que a gente faz, e a gente quer entregar o melhor, sempre. Então, para que a gente consiga ter um excelente desempenho no CBH PN3, no Federal, e nos outros também que estamos, PN2, PN1, GD8 grande. Então, a gente acredita que é mais estratégico seguir dessa maneira. Então, se for, né, para contribuir de maneira mais tranquila, ou nos bastidores, ou como relator, ou como dando suporte, né? Estou aqui à disposição e fico muito lisonjeado de você ter cogitado. É sinal que confia no nosso trabalho, é sinal que somos parceiros, que estamos aí para desenvolver excelentes projetos. Então, me coloco à disposição dessa maneira. Somente ser coordenador, que seria demais mesmo, justamente por causa dessas atribuições aí, que já tenho, mas tirando isso, se precisar do nosso suporte, aí eu estou à disposição. E ficarei muito feliz de poder ser o relator, ou se alguém aí que dê suporte ao coordenador dessa Câmara Técnica. Obrigada, Regis. Sandra. Presidente, não, é só o seguinte, pessoal, é porque a gente fez, hoje a gente está convocando as 3 reuniões e o nosso sistema permite que essa reunião avance só 30 minutos. Na hora que der 7 minutos, a gente cai. Aí eu só precisava, igual a Elaine está falando, coordenador, então, até então a gente está indeciso. Mas relator, você se candidata, Regis? Posso ser sim, que aí seria somente para escrever síntese. a ata, né? Isso, e Tranquilo. com todo o nosso apoio, tá, Regis? Com todo o nosso apoio. Não tenha dúvida, sempre vou precisar de estar com vocês. Estamos sempre aqui. Aí pode contar comigo como relator. Obrigada, Fabrícia, registra para a gente. Coordenador, pessoal, ninguém se candidata, a gente aguarda para a próxima reunião, continua esse ponto de pauta. Faltou só a fala do Daniel, talvez o Daniel está esperando para... Então, vamos lá, Daniel, se candidata? O Daniel colocou aqui no chat que ele está com problema para áudio e vídeo. Ele fez a manifestação dele aqui no chat. Fez. Colocou, me desculpe, o computador que eu estou usando está com problemas nos recursos de áudio e imagem. Ele não tem condições de assumir essas responsabilidades e nos agradece pelo convite. Obrigada, viu, Daniel? Sandra, então vamos seguir assim. Oi, Fabiana. Esse apoio do Regis é interessante, viu? Eu acho assim, a Câmara Técnica é importante, não podia ficar sem mais tempo, né? Uma dúvida, eu assumisse a coordenadoria, mesmo sendo péssimo para cobrar. Eu cobro para você, Fabiano, você pode ficar tranquilo. Certo, eu não consegui conciliar. Pode fazer uma nova eleição, né? Pode. A hora que você... Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou só ser rápido, pessoal, para a gente não cair e ficar todo mundo sem saber o que aconteceu, tá? Porque a gente só tem mais 5 minutos. É o seguinte, tanto o Fabiano quanto o Regis, vocês assumiram hoje. Chegou amanhã, vocês pensou melhor, gente, vocês podem falar. É só falar, olha, infelizmente eu não consigo. Sem problema algum, você pode ficar tranquilo, tá? Podemos te colocar? Vamos ajudar, sim. Para te encorajar, Fabiano, vou estar sempre com você do que você precisar, tá? A gente pode ir conversando juntos, um dá suporte para o outro aí. Acredito que realizaremos excelente trabalho. Com toda certeza, e sempre contando, pessoal, com o suporte da nossa equipe, tá? Sempre contando conosco. Então, pronto, presidente, nós temos um novo coordenador da CETRI, que é o Fabiano, e o novo secretário, que é o Regis. Pessoal, aconteceu um negócio aqui, dá vontade até de chorar, é um problema aqui no meu computador, eu não sei o que aconteceu, eu perdi uns documentos. Mas se eu não encaminhar para vocês hoje, até amanhã sem falta, esse regulamento que a gente trabalhou aqui agora, eu encaminho para vocês analisarem até a data da nossa próxima reunião. Pode ser? Presidente, com você para podermos encerrar. Sim, senhora, obrigada, parabéns, então, Fabiano e Regis, muito obrigada mesmo, gente, pelo apoio. E aí eu vou declarar encerrada para a gente passar para a próxima reunião, e muitos que já estão aqui permaneçam, não sei se vai precisar trocar de link, Fabrícia? Vai, cada câmara é um link.
Ah, tá. Então, vamos sair e entrar para a próxima. Deixo aqui um abraço muito forte, carinhoso. Cris, estou com saudade de você, da Débora, de todos vocês. Até novembro, se Deus quiser. Vamos falando. Pessoal, Tchau. vamos Obrigada, fazer aquela pessoal. foto de encerramento? Vamos Pra todos gente com a chamar- câmera aberta rapidinho.